Olá, tudo bem? Começa agora o 5watt Negócios com as principais informações do comércio e do empreendedorismo da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Veja nossos destaques de hoje: estratégia, batalhas e hambúrgueres. Em Taubaté, taverna temática conquista fãs da cultura geek. Festas juninas em verde e amarelo. Santo Antônio, São João e São Pedro vão dividir as atenções e a torcida com os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Bolinho caipira gourmet. Irmãs de Redenção da Serra fazem a iguaria típica das festas juninas, com recheios de calabresa, brócolis com bacon, costela e até queijo com goiabada. Uma luderia e hamburgueria temática de Taubaté tem conquistado o público ao unir gastronomia, jogos de tabuleiro e cenário medieval. O ambiente transporta os clientes para dentro de uma verdadeira taverna. Aqui a palavra-chave é estratégia, seja para proteger territórios, vencer batalhas ou escolher o lanche ideal para matar a fome. Tudo isso em um ambiente inspirado nas tavernas medievais. Há 9 anos, a luderia e hamburgueria temática virou ponto de encontro para fãs de jogos de tabuleiro, cultura geek e gastronomia artesanal em Taubaté. A Taverna dos Pandas vem de um desejo nosso de passar um pouco dessa experiência que nós temos com o hobby de jogo de tabuleiro. Então, pra gente, foi uma coisa que participou da nossa infância, lá com o War, Banco Imobiliário, e a gente queria trazer um pouco aqui dessa cultura pro Vale. A gente sente que aqui no Brasil, infelizmente, ainda é pouco explorada. Então, pra gente fez muito bem, foi muito legal, né? Sempre nos trouxe muitas risadas, muita diversão. E a gente queria trazer isso aí também pro nosso público, né? Pro pessoal de Taubaté. São mais de 100 jogos disponíveis para o público. RPG, cartas, tabuleiros e desafios que reúnem amigos, casais e famílias em disputas que podem durar horas. Para quem nunca entrou nesse universo, a casa conta com um monitor especializado. Ele ajuda os clientes a escolher os jogos e explica as regras antes das partidas começarem. Os jogos eles ficam dispostos numa prateleira, você pode ficar à vontade para pegá-los. Temos dos mais fáceis aos mais difíceis e complexos, e temos os principais que o pessoal gosta bastante, que são os Party Game. É um jogo mais divertido, entre amigos, para dar risada, interagir. E nós não cobramos nenhuma taxa para você usufruir desse jogo. Não tem cover lúdico, não tem taxa de aluguel, tá? E nós temos hoje monitores que ensinam você a jogar aquele jogo. Então, poxa, eu não sei jogar, eu não conheço esse universo, a casa é para isso. É para você conhecer, é para você jogar, é para você se divertir. Então a gente traz uma pessoa para te ensinar a jogar na mesa. O espaço tem capacidade para 90 pessoas e foi dividido em vários ambientes e salas temáticas. Cada detalhe ajuda a reforçar a experiência medieval proposta pela luderia. E quando a fome aparece durante ou depois das batalhas, o cardápio entra em cena. São 13 opções de hambúrgueres artesanais, criados para alimentar os vikings da taverna. A gente teve uma primeira ideia, que foi criar a luderia, e o espaço da luderia começou a exigir mais comida, mais aperitivo e tudo mais. E foi quando a gente começou a entrar com a hamburgueria daí. Aí a gente foi criando os hambúrgueres, passo a passo, a gente não criou um cardápio muito grande, a gente foi de pouquinho em pouquinho aumentando o cardápio até chegar no que a gente tem hoje, né? Uma rotação de hambúrgueres, uma quantidade legal que a gente acha. Aqui, os lanches são caprichados, tudo para preparar os guerreiros para mais uma aventura. A gente entendeu que o nosso cliente, por ficar muito tempo na mesa, queria uma coisa um pouco mais robusta, uma coisa com mais substância. Então foi daí que a gente pensou num lanche em forma de prato. A casa funciona de quarta a domingo, sempre a partir das 6 horas da tarde. Essa combinação entre gastronomia, entretenimento e ambientação temática transformou o local em uma experiência única. A gente sempre fala para os nossos clientes,
Aqui não é uma hamburgueria, aqui é uma experiência. Você vem para curtir, você vem para sair um pouco do mundo online, né? Vem curtir uma coisa mais offline com seus parentes, com seus amigos, interagir um pouco mais e criar esse vínculo social, né? A seguir, Santo Antônio, São João e São Pedro devem dividir as atenções com os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. O 5 Watt Negócios volta já. Saber fazer nos transforma, nos faz necessários, essenciais. E para saber fazer, procure uma escola onde o saber e o fazer nunca se separam. Onde quem sabe, faz. E você já sabe. Quer fazer? Senac. As celebrações dos Santos Juninos movimentam tradições, cultura e também o comércio em todo o país. Aqui no Vale do Paraíba não é diferente. Mas este ano, Santo Antônio, São João e São Pedro vão ter que dividir espaço com outra paixão nacional. É que os Jogos da Seleção Brasileira coincidem justamente com as datas das festas juninas. Chapéu de palha, camisa xadrez e bandeira do Brasil ao fundo. As tradicionais festas juninas este ano ganharam tons verde e amarelo. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo será no sábado, 13 de junho, dia de Santo Antônio. O terceiro jogo, dia 24, dia de São João. E ainda a possibilidade do Brasil, se classificando, jogar a segunda fase no dia 29, dia de São Pedro. Esse alinhamento tende a elevar o fluxo de consumidores, especialmente em eventos coletivos e estabelecimentos que promovam experiências ligadas à transmissão dos jogos. O que a gente acredita é que as pessoas, né, o brasileiro é extremamente criativo, vamos ter festas ali que vamos ter, né, a galera reunida ali para fazer o churrasco, para tomar a cerveja, mas muitas vezes essas festas vão acontecer dentro das festas juninas. Nós vamos ter ali quentão, vinho quente, né, os produtos ali de amendoim, enfim. É uma maneira, né, de você fazer as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, os nossos comerciantes aí, donos de supermercados, de lojas, de produtos que atendem essa demanda, fiquem atentos, porque eu acredito que a gente vai ter mais festas acontecendo junto com os jogos aí da Copa do Mundo. Para o comércio, quanto mais quermesses, mais vendas. As festas juninas ajudam muito a movimentar os setores de doces, decoração, comidas típicas e bebidas. A expectativa do 5 Watt é que as vendas durante o mês de junho deste ano cresçam 4% com relação ao mesmo mês de 2025. Quando a gente fala em crescimento de 4%, a gente está falando do mês todo. Então, é um mês, né, que a gente tem 3 situações que vão ajudar o comércio. As festas juninas, que vão acontecer ao longo do mês. Você tem o Dia dos Namorados, que é uma data pontual, mas é super importante, é um dia de grandes vendas para o comércio. E você tem a Copa do Mundo. Então, são 3 eventos acontecendo no mês de junho que vão elevar o faturamento das empresas. Depois do intervalo, você vai conhecer o bolinho caipira gourmet feito por 2 irmãs de Redenção da Serra. Nós voltamos já. Enquanto o Brasil desperta, um motor silencioso já está em movimento. É o comércio, os serviços, o turismo. É esse sistema dinâmico que impulsiona a economia e abriga milhões de trajetórias de trabalho, ousadia e criação. Por trás de cada vitrine acesa, de cada negócio, há um fôlego de quem acredita, realiza e transforma. É por essas histórias que constroem o presente e vislumbram o futuro que o 5 Watt atua com consistência, visão e estratégia.
Sincovat. A gente faz diferente. Sabe aquele cheirinho de festa junina misturado com roça, café passado na hora e bolinho saindo do fogão a lenha? Pois é, o Sincovat Negócios de hoje encerra em Redenção da Serra para conhecer o trabalho de duas irmãs que transformaram o bolinho caipira em estrela gourmet. A calmaria do sítio termina nos dias de produção. É só o mês de junho entrar que o trabalho dessas duas irmãs dobra. Enquanto a lenha queima no fogão e esquenta o óleo, elas põem a mão na massa literalmente. Aqui o tradicional bolinho caipira ganhou cara nova, recheios ousados e um jeitinho todo gourmet. A princípio a gente precisava inovar, né? Porque o bolinho tradicional já tinha muito aqui na cidade. Na cidade e no vale, né? Então a gente precisava inovar, precisava de alguma coisa diferente. E põe diferente nisso. Além do clássico de carne moída, tem bolinho de calabresa e brócolis com bacon. Aí a gente falou assim, vamos, a gente vai fazer só o de carne, mas a gente coloca uns 2, né, de brócolis pequenininho para o povo experimentar. E conforme o pessoal foi experimentando, foi dando legal e a gente conseguiu fazer uma encomenda maior, né? Mas tem um mais curioso e que chama ainda mais a atenção dos clientes, o bolinho caipira doce, recheado com queijo e goiabada. A massa é quase igual à do salgado, mas com um segredinho. A água quente que dá o ponto tem um leve toque de açúcar. Vamos tentar alguma coisa doce. Daí, queijo e goiabada. Não, casamento perfeito, né? Mas perfeito mesmo é a criatividade dessas irmãs, que trouxeram uma versão do bolinho feito com massa de mandioca e recheado de costela. A mandioca, depois de cozida na pressão por poucos minutos, é espremida. Depois, a massa recebe uma colher de manteiga e só um pouco de farinha de trigo para formar uma liga. Todo mundo que experimenta fala, gente, eu já comi bolinho de mandioca, mas esse é diferente. Porque normalmente vai bastante farinha, né? E esse meu eu tento colocar o quanto menos. Então você sente mesmo o sabor da mandioca. E a costela no meio, a costela depois que você frita ela, ela fica bem molhadinha, é diferente. Na sequência é só sovar, rechear e dar o formato. Aqui, Jéssica usou uma boa estratégia de marketing. Eu pensei, o bolinho caipira, todo mundo já conhece a gente, tipo assim, as meninas do bolinho caipira. Então eu falei, vamos inovar, mas o bolinho ele não ia chamar atenção na vitrine. E a coxinha, tanto pelo nome quanto pelo formato, ela chama bem atenção. Então eu falei, que tal fazer em formato de coxinha para chamar atenção. Daí quando o pessoal soube que era de costela, eu quero uma coxinha, coxinha de costela com mandioca. Ai, que ótimo, eu quero experimentar, Para deixar tudo ainda mais gostoso, eles são fritos no fogão a lenha. E na roça é assim, há sempre um cafezinho passado na hora para acompanhar a iguaria típica do Vale do Paraíba. Além das festas e eventos desta época, as irmãs também vendem o bolinho caipira o ano todo pelas redes sociais. A gente coloca lá no WhatsApp, no Instagram, a gente coloca e tem a pronta entrega. À tarde já vendeu tudo, graças a Deus. E a procura agora tem sempre? Sempre tem. E já são de todos os sabores. Bolinho caipira é bom demais, hein? E o nosso jornal de hoje termina aqui lembrando que todo esse conteúdo e centenas de outras reportagens sobre o comércio e o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/Sincovat que está tudo lá. São mais de 50 mil inscritos e 7 milhões de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê no próximo domingo. Até lá, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.